Quero conversar com vocês sobre o tema morte na panela. Aqui em 2 Reis, capítulo 4, versículos de 38 ao 44, fala quando Eliseu e os discípulos dos profetas chegaram à região de Gilgal. E naquela época estava tendo uma seca, fome naquela região, e os discípulos dos profetas estavam famintos, estavam com fome. Aí Eliseu disse: olha, põe a panela no fogo, e pediu para que alguém fosse até o mato e pegasse algumas folhas, algumas hortaliças. E aí a pessoa que foi buscar as hortaliças, as folhas, arrumou uma trepadeira e trouxe e mandou que colocasse na panela. E eles fizeram então aquele cozido, aquela comida. E quando distribuiu para alguns profetas, discípulos dos profetas, de repente alguém gritou: morte na panela. Porque aqueles que começaram a comer, começaram a passar mal, sentir dor no estômago. O intestino começou a rejeitar aquela comida. Aí de repente, quando alguém gritou morte na panela, Eliseu foi lá e pegou a farinha e espalhou na panela. E aí então mandou que desse aos discípulos profetas. E o texto diz aqui em 2 Reis capítulo 4 que a morte saiu, não havia mais morte na panela. Estes homens aqui estavam então comendo para poder saciar uma necessidade básica. Eles precisavam de comer, estavam com fome. Mas eu quero dizer hoje, nesse tema morte na panela, quantas pessoas que estão sendo envenenadas na família, estão sendo envenenadas na sociedade aí. Gente, quantos crentes estão envenenados porque têm comido hortaliças venenosas? E quantos que estão doentes, enfermos? Quantos que estão vivendo uma vida derrotada porque têm comido hortaliças venenosas? E a morte na panela. Quem sabe eu estou falando com você, e a morte na tua panela, a morte na tua casa, a morte porque a tua família tem comido hortaliças venenosas. E eu quero dizer a quantidade de jovens que estão nas drogas, que estão nessas festas rave, muitos que no afã de encontrar sentido, razão, porque assim, para suas vidas, porque assim como há uma necessidade de comer para alimentar o físico, assim também há uma necessidade para alimentar a alma humana. E a alma humana está sedenta, está faminta. E quantos então, na busca de satisfação para a alma, estão buscando no sexo ilícito, estão buscando nas noitadas, nas festas rave, os jovens? Quantos que estão envenenados? Quantas moças que novas se entregam a uma sexualidade desenfreada? Eu vi o caso, a história de meninas que saem de cidades pequenas do Brasil para irem para as capitais, para as grandes cidades, fazerem faculdade, e no desejo de buscar então sentido e para poder vestirem bem, ter uma moto, ter um carro, vestir e ir para um shopping e para poder comprar pulseiras, comprar então a vestimenta, perfumes caros, moças que se transformam em meninas de programas. Os pais nem sabem e estão se envenenando. Quantas meninas com 13, 14 anos que paquera com um aqui, fica com outro ali, engravida e acabam envenenando e acabam abortando, vivendo uma vida sem sentido, uma vida totalmente numa euforia descomprometida, sem razão, e estão envenenadas. Talvez eu falo com você. Quantos que estão comendo as hortaliças venenosas, entrando em sites de relacionamento? Quantos que estão traindo os seus cônjuges? Quantos que estão envenenados entrando nos sites de relacionamento? Internet é uma bênção, mas tem sido veneno,
tem sido uma erva daninha que muitos têm comido. Eu vi a história de uma jovem senhora que estava vivendo um conflito no casamento, e aí começou a teclar com um cara numa capital aí em São Paulo, e aí de repente o cara veio, encontrou com ela, foram para um motel, tiveram vários relacionamentos, e depois de muito tempo que ela já estava com a cabeça perdida, envenenada, dominada por um encanto de um homem bonito, mas depois ela descobriu que ele fazia isso com muitas mulheres. É um garanhão que vive assim, enganando mulheres. E essa mulher está envenenada, em depressão, depois de querer abandonar os filhos, abandonar o marido. Mas é isso, no desejo de encontrar alguém para poder afagar, para poder acariciar, para poder abraçar, alguém que possa então afagar a alma que está carente. Quantos homens e quantas mulheres, homens que abandonam a casa, separa da esposa, deixa os filhos para envolver com a amante, que se entrega a uma erva venenosa, a uma hortaliça venenosa. Talvez eu estou falando com você, bênção. E eu quero dizer que quando aconteceu aqui essa panela que estava com morte, de repente Eliseu veio e colocou aquela farinha. Alguns cientistas talvez tentem explicar porque a farinha tem o poder de sugar a gordura, a água e tirar o veneno. Mas aqui Eliseu, como profeta de Deus, usou como meia farinha. Quando jogou, não houve morte na panela, porque houve um milagre. E Jesus é o pão da vida. Jesus é essa semente de trigo, que a Bíblia diz que quando lançado no chão, morre a semente e volta a viver. Jesus é o único que pode tirar a morte da tua panela, da tua vida. Você que foi envenenado, você que tem sido envenenada, você que está aí vivendo uma ilusão. Eu vi um caso de uma menina que nós fomos numa cidade aqui perto, noiva, ia casar com 3 meses, e ela então disse para mim e para minha esposa que ela estava teclando com um rapaz, e ela estava tão perturbada, ela estava tão envenenada. Ela falou assim: Eugênio, eu já estava querendo marcar com ele para ele vir aqui na cidade para a gente encontrar. Uma menina que ia casar com 3 meses. Então eu quero falar com você: guarda o teu coração, guarda o teu coração. Você não conhece aquela pessoa que você está teclando. Se guarde. Internet é uma benção, mas tem sido um veneno, uma maldição. Existem clínicas psiquiátricas que têm tratado de pessoas viciadas em pornografia, viciadas teclando, pessoas que usam a câmera através do computador, do notebook, sexo virtual. Tem pessoas envenenadas, se destruindo, se perdendo, se acabando, porque estão praticando sexo virtual, que é pecado, é traição, é adultério. Estou falando com você, bênção. A morte na panela, a morte na tua alma. Você está se perdendo, você está perdida. As hortaliças venenosas. Mas eu quero dizer também, quanto dentro da igreja que estão sendo enganados com teologias mentirosas, teologia da prosperidade, teologias, ensinos de demônios, homens falsos profetas, missionários que aparecem aqui em Montes Claros, que aparecem na sua cidade com mentiras, ludibriando, enganando, só pedem dinheiro, manipulando as pessoas, os crentes, com falsas profecias, com revelações mentirosas. E são, na verdade, pessoas que estão sendo envenenadas com hortaliças de teologias mentirosas. A Bíblia diz em Oséias que o meu povo tem sido enganado porque perece porque falta o conhecimento da palavra. Talvez é você. É preciso vigiar, é preciso ter cuidado. A teologia da prosperidade, onde os líderes dizem que você tem de dar o seu carro, dar dinheiro para conquistar e manipulam. Quantos que têm sido manipulados por pastores que são verdadeiros cães? Em Apocalipse fala que os cães ficarão de fora, e a ideia que subjaz de cães são aqueles cães selvagens que lambiam as feridas, que arrancavam a carne e lambiam o sangue. Assim também são pastores, que na verdade são como nuvens dispersas,
que estão aí enganando as ovelhas de Deus. São as hortaliças que têm aparecido. Quantos que no desejo de prosperar têm roubado, têm feito trapaças? Quantos que no desejo de ter coisas materiais têm feito pacto com demônios? E o demônio tem dito: eu faço um pacto com você. São as hortaliças. Quantos que no desejo de encontrar um ente querido, a perda do pai, da mãe, da esposa, estão indo nas sessões espíritas e lá diz que desceu a pessoa que morreu ali e conversa, porque o desejo de encontrar, de conversar com alguém, e aparecem essas hortaliças venenosas. E a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 18, a Bíblia diz que não pode se consultar a mortos. Quem morre não volta mais. E essas pessoas que no afã, no desejo, na saudade do ente querido, acabam indo na sessão espírita, acabam procurando uma médium, um médio, e ali na verdade quando saem, recebem um consolo passageiro, e aí os espíritos dominadores, opressores, maniatam essas pessoas e as tornam cativas, dependentes, e elas ficam envenenadas. Quem sabe é você. Eu quero começar a terminar e dizer assim: olha, quantas hortaliças que as pessoas têm comido. Quantas hortaliças que as pessoas têm comido e estão envenenadas. Qual é a hortaliça que você tem comido? O que você tem comido que está te envenenando? E eu quero propor para você que o profeta Jesus, ele é o pão da vida. Ele é o único que dá sentido à vida humana. Onde você tem buscado? O que você tem feito, moça, rapaz, da tua vida? Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Talvez a tua família, na tua casa, a morte na panela. Talvez, quem sabe, você está vivendo um conflito no seu casamento, e através desse conflito, no desejo seu de resolver o seu problema, a sua angústia, a sua tristeza, este vazio aí que grita na tua alma, você tem querido separar do seu marido, da sua esposa. Talvez é você, filho, que tem querido abandonar sua casa, e você tem se entregado aí à sexualidade, e só Deus sabe do grito, do desespero da sua alma, porque você está envenenado, envenenada. Na verdade, você está perdido, você está perdida, você perdeu o sentido da vida, você está perturbado, perturbada. Quem sabe você faz parte de uma comunidade onde naquela comunidade fala-se mais de demônios do que de Jesus, e você está totalmente envenenado. Você se perdeu como gente, e eu quero convidar você para voltar para a palavra. Aqui, olha, Jesus, na verdade, ele é aquele que é doce. A palavra dele é como mel. É aquele que, quando você busca aqui para alimentar, para comer desta palavra, essa palavra te dá vida. Volte para o Evangelho, volte para Jesus, volte para a sua igreja, volte a permanecer no altar do Senhor. Olha, antes que você se perca como gente, volte. Este mundo jaz no maligno, e Jesus é o único que dá sentido à tua existência. Eu volto a repetir, ele é a água viva. E ele está dizendo para você: se você tem sede, venha a mim e beba. E aquele que beber desta água nunca mais terá sede, mas do seu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus está me usando para dizer para você que ele veio para te dar vida, e vida em abundância. O que você fez? Onde você caiu? Onde você tem andado? O seu namoro está desembocando em leitos de motéis? O sexo, as danças, as euforias descomprometidas, essas hortaliças colocadas aí fora, essas bandejas, essas panelas colocadas aí pelo inimigo das nossas almas, por este mundo que jaz no maligno, pelo materialismo, não traz sentido à vida humana. Pelo contrário, nos adoece, nos envenena. E Jesus é este grão de trigo, é esta farinha, é este pão, que se você comer, nunca mais você terá sede.
morte na panela. Eu quero repreender a morte na tua vida. Eu quero repreender todo o espírito de medo na tua casa. Eu quero repreender neste momento, em nome de Jesus, toda opressão, toda perturbação, toda amarra que há na tua vida. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. E te digo em nome de Jesus: a vida na tua casa, a morte na panela acabou, porque Jesus entrou na tua casa, Jesus entrou na sua vida. O diabo, ele veio matar, ele veio roubar, ele veio destruir, mas Jesus veio dar vida, e vida em abundância. Que Deus te abençoe. Na tua casa a vida, na tua vida a vida, porque Jesus, ele dá sentido à vida humana. Até mais.